formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Nós vamos continuar ouvindo o professor Paul Freston. Eu quero convidá-lo para que venha até aqui. E quero chamar também o professor Isaías Lobão, para que esteja conosco aqui orando. O professor Isaías é de Brasília. Temos gente aqui de diversos lugares do Brasil, graças a Deus. O professor Isaías vai orar, pedindo a presença de Deus nesse tempo. Pai Celeste, obrigado por esse momento, Senhor, que o Senhor concede a cada um de nós, nos nossos afazeres, Senhor Deus, nos aquietarmos de todos eles, pararmos para refletir sobre os rumos da Tua igreja que Tu plantaste aqui nesse país. Obrigado pela vida do Teu servo, que tem se dedicado há muitos anos, Senhor Deus, a estudar os rumos da igreja brasileira, a sua relação com o mundo social, Senhor Deus, e com a nossa prática de vida, Senhor. Abençoe que as Suas palavras possam tocar os nossos corações, possam ser bênção para a nossa vida hoje, Senhor Deus, que nós possamos cada dia mais amar ao Senhor Jesus, amar a Tua mensagem, Pai, e pregar esse evangelho puro a essa igreja brasileira que é tão carente, Senhor Deus, da palavra salvadora. Muito obrigado por esses momentos, Senhor Deus, que o Senhor está nos dando a oportunidade de refletir sobre os rumos da igreja. Nos abençoe, Senhor Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Me perdoe. Nós, logo depois da palavra do professor Paul Freston, nós vamos ter um intervalo, e logo depois do intervalo, os seminários. Mas eu vou pedir a você que não saia, para que eu tenha algumas instruções para dar antes de nós nos dirigirmos aos seminários, ok? Bom dia. Ontem, depois da minha primeira fala, em algumas conversas, depois surgiram 2 ou 3 assuntos rápidos que eu queria comentar antes de começar o que eu queria falar hoje. A primeira coisa que surgiu, eu achei, a questão do problema crônico de definição do mundo evangélico, ou definição do pentecostalismo, ou definição de qualquer coisa ligada ao protestantismo, né? Para os católicos, o mundo é muito fácil. Por ser uma igreja hierárquica, centralizada, é muito fácil, né, baixar definições, né, de cima para baixo e dizer, ó, esse está dentro, esse está fora, né? Mas o mundo protestante, em geral, não se rege dessa forma e, em consequência, a gente tem um problema crônico de definições. E, justamente, essa indefinição das fronteiras e tal é, ao mesmo tempo, a força e a fraqueza do mundo evangélico. É um exemplo do que eu estava falando ontem, de que, às vezes, a mesma coisa é, ao mesmo tempo, uma força e uma fraqueza, né? Porque, de um lado, é fonte do dinamismo evangélico, da criatividade, né? Da capacidade de fazer surgir novas formas de atuação. Mas, ao mesmo tempo, essa indefinição também é fonte da nossa imagem deteriorada, de uma série de coisas que a gente gostaria de se livrar, né? E não tem como solucionar isso. Eu acho que eu posso, por exemplo, fazer meu próprio mundo evangélico e dizer, para mim, evangélico é só quem tem um olho, né? Quem tem 2 olhos está fora, né?
Eu posso fazer isso, mas o que isso adianta para vocês? Absolutamente nada, só diz alguma coisa a respeito de mim, né? Mas nada a respeito do objeto do nosso interesse. Então, não adianta também a gente tentar fazer assim uma definição do mundo evangélico, definição de mundo pentecostal, né, incluindo apenas aqueles que a gente gosta, né? Porque aí vem alguém que é hostil, né, e pode fazer uma definição incluindo apenas aqueles que não gostam, né? E isso apenas revela coisas sobre nós mesmos e nada sobre os pentecostais. Segunda coisa que surgiu foi, eu falei dessa pesquisa, uma das perguntas na pesquisa foi sobre a questão de querer separação de igreja e Estado, ou querer um país cristão e tal. E aí alguém falou para mim, não, mas, por exemplo, a Igreja Universal está muito metida na política. Eu falei, está certo, nós temos que fazer uma distinção entre igreja e Estado e religião e política, né? Igreja e Estado, né, separação de igreja e Estado é uma coisa. Um religioso, um grupo religioso está envolvido na política é outra coisa, né? Então, no Brasil nós temos uma separação de igreja e Estado, desde 1890. Por outro lado, nós temos uma política cada vez mais religiosa, cada vez mais influenciada, imbuída, né, permeada pela religiosidade, pelas motivações religiosas, pela linguagem religiosa e tudo mais. E a terceira coisa que surgiu foi o seguinte, que eu queria frisar que, por exemplo, quando eu falo que o mundo evangélico é acentuadamente dos pobres, dos menos instruídos e outras características sociais assim, de forma alguma estou fazendo uma crítica. De forma alguma. Aliás, uma vez presenciei um diálogo muito revelador. Foi uma reunião que a AIVB, lembra da AIVB? A AIVB promoveu tempos atrás, com os resultados de uma pesquisa acadêmica, né, que foi feita no Rio de Janeiro. E a pessoa que tinha feito a pesquisa, que não é evangélico, veio, apresentou os resultados e falou desse negócio de acentuadamente pobre, etc, etc. Aí um pastor se levantou visivelmente irritado com isso e falou, mas o senhor diz que só tem pobre e tal, mas na minha igreja tem muito doutor, tem muito advogado, tem muito engenheiro e assim por diante, né? Aí o cientista social que estava lá apresentando, muito calmamente, respondeu, bom, mas o senhor parece que está entendendo isso com uma crítica. Eu acho que o senhor poderia muito bem entender isso como um elogio. Quantos grupos religiosos, quantos grupos políticos neste país dizem que querem atingir os pobres e não conseguem? E vocês conseguem. Então, de forma alguma, eu acho esse retrato, que é a realidade sociológica, né, das nossas igrejas, de forma alguma eu vejo isso como algo negativo, pelo contrário. Bom, hoje eu vou falar mais sobre recomendações. Prometi, mesmo sendo sociólogo, me arriscar pelo campo da teologia. Então eu vou fazer algumas recomendações, mas eu acho impossível fazer recomendações para o presente da igreja sem uma visão do futuro dela. Mas, quando eu falo uma visão do futuro, eu não estou falando apenas de uma visão fruto do desejo. Eu posso idealizar o futuro que eu quiser. Novamente, é o problema da teologia 2 metros acima da terra, né? Sem fio terra.
mas eu estou falando de uma visão do futuro com fio-terra. Ou seja, baseado nas tendências que a gente consegue captar no momento. E isso vai contra a ilusão que nós temos frequentemente de que tudo depende de nós, tudo depende daquilo que nós fizermos, né? Se fizermos A ou B, a igreja vai ser bem-sucedida. Mas não é bem assim. Vocês se lembram, algum tempo atrás, era moda falar muito da Coreia, da igreja coreana, de como a igreja coreana cresce, como é modelo disso, daquilo. As pessoas faziam peregrinações para Seul para aprender a receita. Porque, de fato, dos anos 60 até os anos 80, a igreja coreana cresceu enormemente, a igreja evangélica, né? Só que, a partir de mais ou menos 1990, parou de crescer. E hoje até declina um pouco. E isso, obviamente, criou uma crise para os próprios líderes da igreja coreana, né? Porque nos tempos áureos do crescimento, eles diziam, bom, a nossa igreja está crescendo porque a gente faz A, B e C. O problema é que eles continuam fazendo A, B e C e a igreja não cresce mais. E isso, obviamente, criou uma crise muito forte. Aliás, se pode ainda ir para a Coreia e estudar o crescimento da igreja, se quiser. Só que a igreja que você vai ter que estudar o crescimento dela é a igreja católica. A igreja católica hoje na Coreia cresce muito. E a igreja evangélica estagnou e até ligeiramente declinou. Bom, vamos pensar um pouco então. O futuro da religião no Brasil. A curto prazo, o futuro da religião no Brasil vai depender de 3 fatores. Primeiro, o declínio continuado do catolicismo. Lembra, ontem eu falei 1% ao ano, né? O declínio continuado do catolicismo, tudo indica que isso continua. Porém, por mais que a gente fale em católicos não praticantes, por mais que a gente despreze a Igreja Católica por causa do volume de não praticantes, esquecendo de que nos países tradicionalmente protestantes da Europa, você tem um bando de protestantes não praticantes, e já no Chile você tem um bando de pentecostal não praticante. O fato é que na Igreja Católica tem um núcleo sólido de praticantes. E esse núcleo sólido de praticantes é muito difícil de desaparecer. Eu acho que não vai ser erodido. Aliás, tende a se firmar, porque na medida em que a beira de não praticantes, né, for comida, né, pelas conversões às igrejas evangélicas, o núcleo sólido de praticantes tende a se firmar cada vez mais. Então, muda a face do católico. O católico típico, cada vez mais, passará a ser o praticante. Então, esse é o primeiro fator. O declínio continuado, porém, com esse núcleo sólido que é muito difícil erudir. Em segundo lugar, nós temos o crescimento do protestantismo, em geral, não só do pentecostalismo, vale dizer. Também as igrejas históricas, não todas elas, mas no grosso, as igrejas históricas têm crescido também. Então, o crescimento do protestantismo, mas, isso é muito importante, hoje em dia, tudo indica que de cada 2 pessoas que deixam de se considerar católicas,
cada 2 pessoas que deixam de se considerar católicas, apenas uma passa a ser evangélica. Apenas uma. A outra não. E isso tem uma implicação muito importante que eu vou chegar no momento. E o terceiro fator que influirá no futuro religioso do Brasil nas próximas décadas é a pulverização acentuada do restante do campo religioso. A ausência de uma terceira força religiosa, né? Tanto que eu falei ontem que a terceira força são os sem religião, mas os sem religião não são uma religião. É um saco de gato. Então, a pulverização extremada do restante. Não há sinais de uma terceira religião crescendo, se firmando e tal. Resultado de tudo isso. Pelas tendências atuais, nunca vai haver uma maioria evangélica. Só um comentário aqui, antes que alguém saia por aí dizendo aquele Paul Freston, miserável, ele não quer ver uma maioria evangélica. Não é isso. Estou falando da observação das tendências. A continuar do jeito que está, nunca poderia haver uma maioria protestante. Além disso, a Igreja Católica provavelmente vai conseguir se organizar um pouco melhor. Vai aprendendo algumas lições, vai reagindo aos poucos, inclusive, como eu falei ontem para algum grupo de pessoas, vai aprendendo talvez algumas lições com a Igreja Católica em outros países. Por exemplo, a Igreja Católica nos Estados Unidos é muito diferente daqui, porque sempre foi uma igreja entre outras. Nunca foi igreja oficial, majoritária, etc., etc. Então, aprendeu a ter muitas características que a gente associa com as igrejas evangélicas. Eu acho que, por todas essas razões, é muito difícil imaginar que a porcentagem de católicos caia abaixo, digamos, de uns 40% da população. Eu acho difícil imaginar isso. E talvez não chegue até 40%, talvez se estabilize acima disso. Sendo assim, isso coloca, e levando em conta essa tendência de que de cada 2 pessoas que saem da Igreja Católica, apenas uma se torna evangélica, isso coloca um teto nas aspirações evangélicas. E esse teto estaria em torno, talvez, de uns 35% da população. Hoje deve estar em 18%, talvez chegando quase nos 20%, né? Então, eu acho que em algum ponto entre 20% e 35%, o crescimento evangélico vai parar. Era inevitável que o catolicismo perdesse gente quando se instalou efetivamente a concorrência religiosa. Por que é inevitável? Porque antes a Igreja Católica era monopolista. E o monopólio é preguiçoso, como alguns estudiosos dizem. Em todos os ramos da vida, os monopólios são preguiçosos. Se você tem uma clientela cativa, você não cultiva muito essa clientela, né? Então, quando entra a concorrência, você perde gente. Mas depois, aos poucos, você vai aprendendo a enfrentar a concorrência. Você vai aprendendo certas lições. Agora, um outro cenário colocaria um teto ainda mais baixo nas aspirações evangélicas. Se a gente levar em conta não apenas o que acontece no campo religioso em geral, mas se a gente levar em conta também
certas coisas que acontecem dentro do campo evangélico, aí a gente pode chegar à conclusão de que talvez o crescimento pare antes dos 35%, por exemplo. Talvez o teto esteja mais baixo por causa do desgaste na própria imagem evangélica. O que causa esse desgaste? Os escândalos, as lideranças autoritárias, as promessas não cumpridas, a imagem política ruim e assim por diante. Enfim, o futuro religioso do Brasil provavelmente vai incluir um catolicismo menor, porém revitalizado, com o qual vai ser necessário a gente repensar a nossa relação. A relação não vai ser igual à relação antiga, né, de protestante católico no Brasil. Em segundo lugar, um campo protestante grande e extremamente fragmentado. E, em terceiro lugar, um setor considerável de religiões não cristãs e de pessoas que se dizem sem religião. Bom, e daí? Quando o crescimento parar, o que vai acontecer? Quando o crescimento parar, muda tudo. Muda tudo. Muda totalmente a natureza das igrejas. Vamos pensar um pouco nisso. Quando o crescimento rápido parar, em vez de ter uma igreja constituída predominantemente de pessoas convertidas de fora, pessoas que não nasceram evangélicas, mas que vieram, inclusive muita gente que veio a semana passada, o ano passado, recentemente. Em vez de ter uma igreja constituída acentuadamente de gente recém-chegada na igreja, nós passaremos a ter uma igreja constituída acentuadamente de gente que nasceu na igreja ou que pelo menos está na igreja há muito tempo. E com isso, as demandas mudam. Com isso surge a demanda de ensino mais sólido, de ensino mais abrangente, de querer saber sobre as implicações do discipulado para cada vez mais áreas da vida e assim por diante. Surge a demanda de saber bem, afinal, entre a conversão e a morte, né? Ou entre a conversão e o arrebatamento, ou o que for, né? O que eu devo fazer? Para que eu existo? A demanda de ensino, de projetos sólidos de vida vai crescer. Vai surgir também uma demanda para novos tipos de líder. Novos tipos de líder. Cada situação, cada realidade da igreja cria a demanda por um certo tipo de líder. Então, no momento peculiar que a gente vive agora, de crescimento acelerado, certos tipos de líderes são favorecidos. Parecem ser, né? Essas são as pessoas que a gente precisa, essas são as pessoas bem-sucedidas. Mas quando o crescimento acelerado parar, vai mudar tudo isso. É outro tipo de líder que vai ser exigido. É interessante pensar, inclusive, um pouco como isso influi em discussões sobre a missão da igreja, o que constitui a missão da igreja. Porque eu acho que muitas vezes essas discussões são viciadas pelo fato de que
a missão da igreja tende a ser definida em função daquilo que eu sei fazer bem. Se eu sou um grande líder da igreja, eu tendo a definir a missão da igreja em função daquilo que eu me sinto competente, que eu me sinto bem, que eu tenho voz e vez. Dificilmente eu vou definir a missão da igreja em termos de coisas que eu absolutamente não entendo nada. Então, vai surgir a demanda de novo tipo de líder e isso vai ter consequências nas discussões sobre a definição da missão da igreja. Também vai ter maiores expectativas da sociedade. Nós já vemos isso, em parte, quando você é uma pequena minoria, você pode deixar a sociedade ir para o inferno, que ninguém está se preocupando com você. Quando você já é 20% da população, a sociedade não te deixa ficar no canto chupando o dedão. Você tem que fazer parte, você é exigido, né, pela sociedade. A sociedade quer saber bem, afinal, né, 1 em cada 5 né, faz parte do seu grupo, né, aqui vocês vieram. E isso também só tende a crescer mais. Quando o crescimento parar, vai ter muito menos triunfalismo na igreja. O triunfalismo é muito fruto desse crescimento acelerado, da ilusão do crescimento impossível de parar, da ilusão do crescimento que se deve fundamentalmente àquilo que a gente faz. E daqui a pouco a gente vai descobrir que a gente continua fazendo as mesmas coisas e já a igreja não cresce. Então vai baixar a bola muito. O triunfalismo vai diminuir bastante. Também, em consequência, vai mudar muito a interação com as outras correntes religiosas. A interação vai acontecer já de uma outra maneira, de uma forma totalmente diferente. Quero falar um pouco, nessa altura, a respeito das igrejas históricas. Eu sei que a maioria aqui, provavelmente, vem de igrejas ditas históricas. E é interessante a gente pensar um pouco no futuro das igrejas históricas. Há uns 10, 20 anos atrás, era moda dizer, entre os estudiosos, dizer que o protestantismo histórico não tinha futuro no Brasil. Que o protestantismo histórico ia ficar exprimido entre, de um lado, o pentecostalismo e, de outro lado, a Igreja Católica revitalizada, com as comunidades de base e tudo mais. Bom, não deu exatamente isso. Inclusive, a gente sabe que as igrejas históricas não pararam de crescer numericamente. Se não existisse o pentecostalismo, todo mundo no país estaria falando do crescimento excepcional das igrejas históricas. Como existe o pentecostalismo, ninguém fala disso. Eu acho que, em vez de pensar em pentecostalismo e protestantismo histórico como dois compartimentos estanques, é mais frutífero a gente pensar em termos de uma linha, um contínuo. E nesse contínuo existem instituições e pessoas em todos os pontos do contínuo. E mais ainda, essas instituições e essas pessoas, muitas delas estão em movimento. Algumas delas estão, digamos, indo para cá, estão se pentecostalizando. Não preciso frisar muito isso, é óbvio. Tem pessoas se pentecostalizando, instituições se pentecostalizando. Por outro lado, existe também o movimento inverso. E às vezes a mesma pessoa ou mesma instituição
em áreas diferentes, está fazendo os dois movimentos. Existe um movimento de historicização. Pessoas e instituições se historicizando. Ou seja, aprendendo, adquirindo características que a gente associa geralmente mais às igrejas históricas. As igrejas históricas, portanto, não ficaram irrelevantes. Elas têm futuro, primeiro, como segmento próprio, né? Um segmento próprio com instituições mais ou menos fortes e capazes de atrair convertidos e também capazes de atrair pentecostais que estão se historicizando. Mas também as igrejas históricas têm futuro pensando além das suas próprias instituições. Afinal, devemos pensar no reino de Deus, não é? E não apenas no crescimento institucional. As igrejas históricas poderão ter uma contribuição muito importante em termos de uma contribuição ao mundo evangélico mais amplo. E também uma contribuição à sociedade e mesmo, eu diria, ao protestantismo histórico global, né? Que em muitos lugares está em decadência, e cada vez mais as instituições brasileiras que não estão em decadência atraem as atenções. Agora, eu quero frisar uma coisa. Para as igrejas históricas, é bobagem querer competir com os pentecostais numa corrida numérica. É bobagem. As igrejas históricas têm que ter uma visão de um papel maior, não desprezando o crescimento numérico, evidentemente, mas a visão de um papel maior. É bobagem também o protestantismo histórico querer competir com o catolicismo. Embora, evidentemente, o protestantismo histórico tenha algumas coisas em comum com o catolicismo. Uma tradição de pensamento mais amplo e vínculos internacionais, muitas vezes. E esses vínculos internacionais, é bom cultivá-los, mas não apenas os vínculos tradicionais com o norte do mundo, com os Estados Unidos, com a Europa, mas também com outras partes do chamado sul global. A explosão pentecostal levou a um aumento progressivo da porcentagem pentecostal no campo protestante, mas não levou a um declínio absoluto das igrejas históricas. E eu acho que também, na medida em que as igrejas pentecostais crescem e tomam uma função mais ampla na sociedade, elas passam a se fazer determinadas perguntas. Muitas vezes, questões que antigamente as igrejas pentecostais podiam negligenciar e até dizer não, são questões não espirituais, hoje em dia elas são obrigadas a pensar nessas questões. Só que não tem uma tradição de pensamento e pessoas qualificadas para pensar bem essas questões. E vão para onde, então? Poderão ir para as igrejas históricas, olhar para elas, aprender alguma coisa com elas. Mas isso também só vai acontecer se os protestantes históricos tiverem a atitude correta. Muitas vezes me parece que, interessante, no mundo acadêmico, muitas vezes estudiosos não evangélicos conseguem olhar o mundo pentecostal com mais simpatia, com mais capacidade de nuançar e de apreciar determinadas coisas do que os protestantes históricos dentro do mundo acadêmico. Muitas vezes os históricos têm uma arrogância que torna impossível fazer uma contribuição maior a esse mundo evangélico amplo que inclui os pentecostais. Então é muito importante que nós, eu falo
também sou protestante histórico, que nós tenhamos a humildade necessária para fazer essa contribuição. Nós não devemos nos ver como uma elite iluminada trazendo a iluminação para esse povo ignorante. Assim é fatal. Bom, e daí? Nós vivemos uma fase passageira na história da Igreja Evangélica Brasileira. Qual é essa fase passageira? É a fase do crescimento rápido. Essa fase começou mais ou menos nos anos 50, antes disso não existia, e, como vimos, logo, logo vai acabar. O que podemos aprender com isso? Uma coisa, isso já foi tocado um pouco nas perguntas ontem, a questão da precariedade do mundo evangélico, a precariedade do crescimento evangélico. Ao contrário da Igreja Católica, no passado, no Brasil, que tinha clientela cativa, o mundo evangélico nunca vai ter uma clientela cativa. Porque o caminho do país não é de país católico para país evangélico, é de país católico para país religiosamente pluralista, com uma grande fatia evangélica. Mas o resultado disso é que nunca teremos uma clientela cativa. E quando parar o crescimento acelerado, várias coisas podem acontecer. Pode acontecer apenas uma estabilização, mas também pode acontecer uma queda. É possível que, assim como cresceu rapidamente, caia rapidamente. Novamente, eu quero frisar que eu não desejo isso. Estou apenas dizendo que isso poderá acontecer. Eu já falei que já na Coreia está caindo um pouquinho, não assustadoramente, mas um pouquinho. Essa grande comunidade evangélica vai conseguir fazer uma contribuição importante para a história do país ou não? Essas são perguntas que a gente não pode ainda responder, mas são perguntas fundamentais. A igreja evangélica, o protestantismo, está virando religião de massas no Brasil. E o que sempre acontece com as religiões de massas é que elas passam a parecer cada vez mais com a sociedade. Em vez de transformar a sociedade, elas são transformadas pela sociedade. Isso é normal, eu diria, numa fase inicial. Então, tem muitas aberrações, digamos assim, que acontecem no mundo evangélico, que eu não fico desesperado demais, porque eu acho que, sociologicamente, eu tenho que ser realista. Isso é normal numa fase incipiente. Mas tem que acontecer alguma coisa depois disso. Depois disso, tem que acontecer o que Jesus fez quando começou a ficar muito popular, né? Quando o movimento dele começou a virar, entre aspas, movimento de massas. João capítulo 6, né? Ele começou a ensinar o discipulado, ensinar as demandas do discipulado, mesmo custando adesões. O grande desafio para nós é o desafio ético. O desafio ético. Não que os problemas éticos tenham surgido hoje ou ontem. Os problemas éticos sempre existiram. Mas hoje, esses problemas são projetados para a sociedade inteira ver. Então, as consequências são mais desastrosas. Nós não conseguimos cumprir Romanos 12, né? Não se conformar, mas se transformar, justamente porque essa transformação não acontece automaticamente.
Essa transformação é sempre resultado, e para isso que Paulo escreveu a carta, inclusive, é sempre resultado de ensino. Mas onde o ensino não existe, dificilmente essa transformação vai existir. Pelo contrário, vai vingar a lei sociológica, que é justamente a conformidade com a sociedade ambiente. Perdemos a ética protestante, não é? Perdemos aquela ética da transformação cultural, a fé transformadora da sociedade. É Cristo transformador da cultura, né? Na frase de Niebuhr. Perdemos essa transformação cultural em função de quê? Em função do triunfalismo. Do triunfalismo, do crescimento numérico, que nós vamos tomar o país, que nós vamos governar, que nós vamos reformar o país à nossa imagem. Perdemos aquela ética protestante clássica da diligência no trabalho e frugalidade no viver. A diligência e a frugalidade. E perdemos isso em função de quê? Em função da teologia da prosperidade. Perdemos a cosmovisão protestante clássica, a cosmovisão bíblica. E perdemos essa cosmovisão em função de quê? Em função de correntes novas e cada vez mais exóticas de guerra espiritual. Nós precisamos redescobrir, reexaminar as 3 tentações de Jesus. Essas tentações que acontecem logo depois do batismo, né, quando ele vai começar o seu ministério público, essas tentações são tentações típicas ministeriais. São tentações relacionadas com o início do ministério de Jesus, não do início da sua existência como pessoa, mas do início do seu ministério. E, em consequência, são tentações ministeriais típicas que tendem a reaparecer constantemente na história da igreja. São tentações permanentes da igreja. As 3 tentações representam 3 maneiras erradas de ser o Messias e, consequentemente, 3 maneiras erradas de ser a igreja. Então, nós temos a tentação do triunfalismo, encantado com o poder. Nós temos a tentação do hedonismo, do evangelho que está que vem justamente ao encontro dos nossos desejos. E nós temos a tentação do poder no sentido comum da palavra hoje em muitos meios evangélicos, ou seja, a tentação do espetáculo, de impressionar, convencer, conseguir adeptos pelo espetáculo. E por que perdemos essa ética? Por que perdemos o ensino e a ação éticos? Porque a gente não consegue discernir a realidade do campo religioso. Eu creio que há 2 pressões muito fortes sobre pastores, sobre profissionais religiosos evangélicos. 2 pressões que dificultam o ensino e a ação éticos. Quais são essas 2 pressões? Em primeiro lugar, é a pressão do institucionalismo. A pressão do institucionalismo. A pressão de colocar a instituição, as demandas organizacionais, o nosso próprio bem-estar dentro da organização, antes do reino de Deus. Essa tentação, essa pressão do institucionalismo, Jesus também enfrentou.
E contra essa pressão, contra a pressão dos profissionais da religião da sua época, os escribas, Jesus respondeu, João 5,41, né? João 5,41, não recebo a glória que vem dos homens. O que quer dizer isso? Não recebo a glória que vem dos homens. Eu acho que quer dizer, eu não entro no esquema profissional que vocês montaram. Eu não aceito me enquadrar. Eu não aceito receber as recompensas que esse esquema oferece aos seus seguidores. Recompensas, às vezes financeiras, recompensas de status, recompensas de poder. Eu não aceito essas recompensas. Eu não vou atrás dessas coisas. Claro que eu não estou dizendo para ninguém ser um profissional da religião. O que estou dizendo é que, como profissional da religião, é muito importante ter consciência das tentações típicas do profissional da religião. Cada profissão tem as suas tentações típicas. Aliás, cada inserção social tem as suas tentações típicas. É muito importante a gente ter consciência das tentações típicas da nossa situação, da nossa profissão, do nosso nível social, e saber enfrentar essas tentações. Então, a primeira pressão é a pressão do institucionalismo. A segunda pressão é a pressão do mercado religioso. A pressão do mercado religioso. Tem que ter igreja cheia. E para ter igreja cheia, não é bom negócio ensinar a ética, ensinar as demandas do discipulado. É muito mais negócio ficar repisando as mesmas coisas básicas para trazer mais gente. E para manter os que já estão dentro, que podem já estar ficando um pouco entediados em repetir a mesma coisa sempre, em vez de ensinar a ética e o discipulado, que pode afugentá-los, você tem que inventar outros modismos para mantê-los entretidos. Daí a tendência do nosso meio evangélico de zigue-zaguear de modismo em modismo. E cada modismo, 5 anos depois, ninguém se lembra mais dele. Mas na época era a grande coisa, era o X do mapa do tesouro. Infelizmente um X que a igreja não conhecia durante 2000 anos. Mas agora nós descobrimos, e com isso agora a coisa vai para frente. E 5 anos depois ninguém se lembra mais o que era. Jesus também enfrentou a pressão do mercado religioso. E contra essa pressão de ser bem-sucedido numericamente, mercadologicamente, ele ensinava as demandas do discipulado. João capítulo 6, novamente, que já citamos. E João 6,60, a gente lê a consequência disso. Muitos discípulos disseram, duro é este discurso. Quem pode ouvir? Duro é esse discurso. E muitos foram embora. E até os 12 quase foram embora. Essa é a impressão que a gente tem. Não foi bom negócio Jesus falar essas coisas. Mas eu diria, juntando essas duas coisas, o institucionalismo e o mercado religioso, parafraseando outro texto de João, João 12, 24, eu diria que a pessoa que não morre para o mercado religioso e para o institucionalismo religioso, não dará fruto para o reino de Deus. Se não morrer para o mercado e para o institucionalismo,
não dará fruto para o reino de Deus. Houve na história, evidentemente, nada é totalmente novo debaixo do sol, houve na história outros momentos um pouco parecidos com o nosso. Eu acho que um momento é o século IV, aquele século em que o cristianismo se torna primeiro aceitável e depois oficializado no Império Romano, e passa a se tornar uma religião de massas. E aí surge uma reação contra isso, contra essa banalização, contra esse processo de desvio. E é justamente a reação monástica. O movimento monástico deseja ser contracultural, não só na sociedade, mas na própria igreja. Porque vê essa igreja já como contaminada. Então, a reação monástica, digamos, é uma reação no nível micro. É uma reação no nível micro. Em segundo lugar, tem o século XVI. No século XVI, existia uma igreja medieval, triunfalista, supersticiosa e mercantilista. Te lembra de alguma coisa? Triunfalista, supersticiosa e mercantilista. E surgiu a reação reformadora. Ou seja, uma reação já não no nível micro, mas no nível macro. Eu creio que as duas reações são válidas e importantes, no micro e no macro. Se bem que nós temos que lembrar que hoje nós não podemos reformar a igreja de nações inteiras, como fizeram os reformadores, porque já não estamos mais na cristandade. E eu vou terminar aqui, antes das perguntas, dando a minha receita. 5 passos para sei lá o quê. Se perguntarem qual seria a minha receita, eu diria essas 5 coisas. Primeiro, a recuperação da espiritualidade clássica. A recuperação da espiritualidade clássica. Nós já vemos alguns movimentos incipientes nesse sentido, mesmo no nosso meio evangélico aqui. Aquela espiritualidade clássica de escuta, de humildade, do cultivo do interior. A espiritualidade clássica. Em segundo lugar, a ética centrada no domínio próprio, no cultivo do domínio próprio, naquelas 3 grandes áreas clássicas, justamente representadas pelos 3 votos monásticos, não é? A ética centrada no domínio próprio nas 3 grandes áreas clássicas do dinheiro, sexo e poder. Claro que nós, como evangélicos, cheiramos qualquer escândalo sexual de longe. Mas pode ter os maiores escândalos na área do dinheiro e do poder debaixo do nosso próprio nariz que a gente não cheira. Em terceiro lugar, a visão reformada da fé como transformadora da sociedade. A fé como transformadora da sociedade, baseada numa cosmovisão bíblica. Em quarto lugar,
uma teologia do poder, que aprenda a discernir entre modelos sadios e doentios de liderança. Discernir entre modelos sadios e doentios de liderança. Nós sabemos que nós não devemos ter ídolos, mas muitas vezes no mundo evangélico, talvez pela falta de santos, nós acabamos criando ídolos. E esses ídolos acabam desapontando, para dizer o mínimo, né? O problema é que, de alguma forma, precisamos de exemplos inspiradores. Como diz o próprio Paulo, né, em 1 Coríntios 11, sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores. Mas tem uma coisa importante, a frase não para aí. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu acho que existe uma diferença fundamental entre dois tipos de líder evangélico. E eu colocaria essa diferença em termos de dois tipos de janela. Nós temos ali, por exemplo, uma janela transparente. A gente consegue ver as árvores do outro lado da janela, o céu e tal. Por outro lado, provavelmente na sua casa, no seu banheiro, você deve ter um banheiro, mas não um banheiro desse tipo, não uma janela desse tipo. Você deve ter uma janela opaca, que deixa passar a luz, porém não deixa ninguém de fora olhar. E você também não consegue olhar o que está além dessa janela opaca. Existem, portanto, líderes evangélicos opacos e líderes evangélicos transparentes. Os opacos podem ser fantásticos, podem ter 1000 dons, mas quando você olha para eles, você olha para eles. Você não olha nada além deles. E quando eles caem, como inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, caem, quando eles se espatifam no chão, seu mundo desabou. Por outro lado, existem líderes transparentes. Esses líderes transparentes nunca são, na realidade, como aquelas janelas perfeitas, sem defeito nenhum. Sempre são janelas com algumas rachaduras. Mas as rachaduras nas janelas transparentes podem distorcer um pouco a visão da paisagem lá fora, mas não nos impedem totalmente de ver a paisagem. A gente faz um ajuste mental. Aqui tem um defeito, então tem que ajustar um pouquinho. Aquela árvore não faz assim na realidade. Os nossos líderes transparentes são sempre rachados, sempre imperfeitos. Mesmo assim, a gente consegue ver além deles em direção a Cristo. Melhor a transparência rachada do que a opacidade intacta. Ironicamente, nosso meio evangélico sofre de uma doutrina fraca do pecado. Nós não temos a doutrina protestante clássica de desconfiança de qualquer pessoa. A ideia de que qualquer pessoa é afetada pelo pecado. E nós não devemos confiar demais em ninguém,
Ninguém. Pelo contrário, por isso que temos que ter sempre uma accountability, uma prestação de contas, outras pessoas zelando pelo outro, prestando contas ao outro. Prestação de contas, transparência. O poder é inevitável nas relações sociais, mas o poder é sempre perigoso. Por isso, um dos trechos que eu acho mais incríveis na Bíblia, no Novo Testamento. O próprio Paulo, quando faz aquela oferta para a igreja de Jerusalém, nas igrejas da Grécia, e ele vai levar essa oferta para Jerusalém, o próprio Paulo, que é ninguém menos do que apóstolo e fundador daquelas igrejas, pai na fé daquelas pessoas, mesmo ele não diz, gente, pode confiar. Claro, eu vou levar esse dinheiro todo para Jerusalém, mas paciência, sou eu, né? Pode confiar. Não, ele diz, por favor, elejam alguém, vocês, escolham alguém para me acompanhar, para ficar de olho em mim. Impressionante isso. Ninguém está acima da enchente do pecado. Ninguém é totalmente confiável e, portanto, digno de poder ilimitado, incontrolável. E meu quinto e último ponto, ingrediente da receita, é uma teologia da distribuição dos dons do Espírito Santo. Uma teologia, veja bem, não estou falando aqui de uma teologia dos dons em si, mas uma teologia da distribuição dos dons do Espírito Santo. Porque essa distribuição dos dons é a base da igreja. É a base da eclesiologia. É a base, deveria ser a base da vida da igreja. Vou repetir, a base da igreja é a maneira em que Deus distribui os dons do Espírito. E o que a gente percebe lendo Romanos 12 e 1 Coríntios 12, dois textos clássicos sobre isso, para além da diferença enorme das duas listas de dons, que já salta aos olhos, mas para além disso, o que a gente vê nos dois textos é a ênfase nessa doutrina da distribuição. Ou seja, Deus dá dons do Espírito Santo a todos, não a alguns. Eu acho que Deus poderia ter decidido, eu vou dar dons para vocês aqui do lado de cá, e vocês aqui não vão receber dons. São cristãos e tudo mais, mas não vão receber dons do Espírito. O Deus que fizesse isso seria outro Deus e criaria uma outra igreja, uma outra comunidade cristã. Também eu suponho que seria possível para Deus dizer, olha, sabe de uma coisa? Eu vou dar todos os dons para todo mundo. Você vai ter todos, você vai ter todos, você vai ter todos. E isso seria um outro Deus criando uma outra comunidade cristã. Aliás, mal seria comunidade, porque cada um seria totalmente autônomo, autossuficiente na posse de todos os dons. Mas Deus não faz isso. Ele dá dons a todos, mas não dá todos os dons a ninguém. Também seria possível imaginar que Deus dissesse, tá bom, vou dar dons a todos, mas alguns são muito mais importantes do que outros, então vocês têm uma hierarquia aí por causa do tipo de dom que tem. Não. Ou seja, a maneira em que Deus distribui os dons reflete o seu caráter, reflete o caráter do Deus bíblico. E isso deveria ser normativo para a vida da igreja. Essa é a base da eclesiologia.
E as implicações disso são extremamente radicais. São radicalmente democráticas. Não existe nada no mundo antigo, em termos de pensamento democrático, que chegue perto disso. A democracia da Grécia era uma democracia de elite, só para homens livres. Mas Deus explicitamente inclui escravos, mulheres e todas as etnias. Supera o classismo, né, o sexismo e o etnocentrismo. Então, essa base a distribuição dos dons do Espírito contrasta radicalmente com tanta coisa que acontece dentro das nossas igrejas, inclusive aquelas igrejas que se dizem pentecostais e, portanto, que procuram cultivar os dons. Contrasta visivelmente com os estilos de liderança que predominam no nosso meio. Então, esse é o quinto ingrediente da minha receita de bolo para uma pequena melhora na igreja evangélica. Vou parar por aqui e abrir para perguntas. Acho que já tem uma pessoa ali. Professor, me parece que há uma certa tensão quando se fala da institucionalização da igreja. A gente, como pastor de igreja local, especialmente, e a questão de que a igreja tem um papel, na minha visão, muito importante no contexto do reino de Deus. Ou seja, quando as pessoas dizem, cuidado com a institucionalização da igreja, se a igreja tem um papel tão importante, se o fortalecimento da igreja certamente resultará no fortalecimento do reino de Deus, como é que vamos ver essa questão? Muito boa pergunta. Eu falei do poder, né? Que o poder é inevitável, mas sempre perigoso. A mesma coisa com as instituições. As instituições são inevitáveis, mas elas sempre trazem determinadas tentações. Nós não podemos dispensar as instituições. Os movimentos radicalmente anti-institucionais são sociologicamente irrealistas. As instituições são inevitáveis, são necessárias, enfim, fazem parte da maneira em que Deus organizou o mundo humano. Nós somos criados como seres capazes e necessitados da criação institucional. No entanto, esse processo sempre encerra tentações, né? E aí nós temos que estar sempre alerta para isso, para justamente maximizar as vantagens e minimizar as desvantagens. É quando a gente vai na ingenuidade, sem perceber nada, que a gente cai, né, nos desvios sem perceber que estamos neles. Então, as instituições são necessárias e inevitáveis no reino de Deus, mas elas sempre trazem perigos para o reino de Deus. Nós temos que andar na corda bamba, como em tantas coisas na vida, né? A vida consiste em andar na corda bamba, mantendo certas coisas em tensão, né? E sempre que a gente quer romper com a tensão, a gente cai para um lado. Todas as heresias surgem disso, né? As heresias são tentativas de romper a tensão necessária e cair só para um lado. Bom dia. Estava pensando também nisso que foi falado, sobre a questão que nós oramos em nossas igrejas continuamente, pedindo para que Deus abençoe nosso bairro,
para que Deus nos ajude, né, a sermos usados na nossa comunidade, para que, né, nossa cidade seja do Senhor Jesus, nosso país seja e pertença ao Senhor Jesus, né? E quando eu fiquei sabendo daquele caso da Zâmbia, quando subiu ao governo, né, o presidente então dizendo que a partir de agora a Zâmbia é do Senhor Jesus, e todas as atrocidades que aconteceram dali em diante, corrupção, torturas, perseguições religiosas até, né, principalmente, fico pensando então, baseado nisso, qual teria que ser a nossa postura, baseado talvez nesse fato histórico, né? E daí a minha pergunta, né? Como é que dentro da sociologia e até junto com a teologia poderíamos vislumbrar isso? Bom, vamos ficar com a teologia para começar. Eu diria que a visão cristã do Estado é que o Estado não deve ser cristão. A visão cristã do Estado é que o Estado não deve ser cristão. O Estado deve ser de todos. O Estado tem a ver com uma outra esfera de organização da vida. E esse presidente que se referiu, né, ele declarou Zâmbia uma nação cristã. E caiu no ridículo, porque depois ele fez uma corrupção monumental, né, e não satisfez nem os não cristãos, obviamente, mas nem os cristãos ficaram satisfeitos, né? E foi um desgaste, né? Eu acho que o cristianismo se expõe muito fazendo esse tipo de coisa, se expõe ao ridículo, né? Então, infelizmente, é uma coisa que se espalha na África. Já houve outros casos também, de chefes de Estado que são pessoalmente cristãos, fazendo esse tipo de declaração e depois caindo no ridículo. Paul, a tendência de crescimento acelerado da igreja começou com uma velocidade, talvez acelerou um pouco mais. A pesquisa, esse estudo produziu em que momento haverá desaceleração? E também, na sua opinião, como sociólogo, você não acha que as exigências de novos líderes para atender às novas demandas, se aqueles desafios de ensino, isso já não está acontecendo? Então, duas perguntas numa só. Que momento vai acontecer a desaceleração, se a pesquisa mostrou? E se já não está acontecendo o preparativo de novos líderes para atender novas demandas atualmente? Tudo indica que a desaceleração não está acontecendo ainda. Porém, quer dizer, principalmente dos mais jovens aqui, com certeza vai acontecer, e vai acontecer durante a sua vida útil, né, no ministério. Então, acho muito importante que as instituições pensem hoje, instituições de formação, pensem hoje nisso. Daqui a 10, 20, 30, sei lá, anos, nós vamos precisar de mais pessoas desses tipos, né? Hoje pode parecer até um luxo, mas daqui a pouco não vai parecer luxo, não. Vai parecer necessidade. Eu acho que algumas demandas já existem, não pela desaceleração, que eu acho que ainda não ocorre, mas pelo crescimento, pelo que eu falei antes, né? Quando você chega num determinado nível de presença numérica na sociedade, e mais ainda quando você quer ter uma presença social e política, aí você tem que se fazer outras perguntas, você precisa de pessoas qualificadas numa série de áreas que antes você não achava necessárias, né? Então, isso já acontece e já faz falta, a gente já está vendo como isso faz falta. E pelo fato de que não temos essas pessoas, acabamos fazendo besteira e prejudicando a imagem
E isso pode muito bem levar a chegar nesse nivelamento numérico mais cedo. Eu acho que a presença pública e a capacidade de crescimento numérico são muito interligadas. Muito interligadas. Por isso que eu sempre digo, você pode não se interessar por política, porque você se interessa por crescimento da igreja. Meu negócio é crescimento da igreja. Muito bem. Se você se interessa realmente em crescimento da igreja, se preocupe com a política. Sim. Microfone? Ah, acabou. Tá certo. Você vai ficar até o fim do encontro? Vai estar no debate? Até o fim. Não. Não, não vai dar. Mas vai estar no debate de amanhã? Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche